Existem alguns fatores que analisam a diferença entre os países desenvolvidos, os países emergentes e os países pobres. Nós já aprendemos nas últimas aulas, nos últimos estudos, que essas diferenças foram mudando no decorrer do tempo. Houve um período em que os países eram divididos entre colônias e metrópoles. Num outro período, teve uma diferença entre primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Mais recentemente, durante a década de 90, início dos anos 2000, entre o norte rico e o sul pobre. E hoje, essa análise é feita com países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. E a intenção dessa videoaula de hoje, desse resumo dessa videoaula de hoje, é fazer uma análise estritamente para os países subdesenvolvidos. E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Bom, hoje eu vou fazer uma breve revisão da última aula que nós tivemos, que foi uma breve análise das características dos países subdesenvolvidos, tá? Faz muito tempo que eu não falo isso, pessoal, mas assim, se você não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva para dar uma moralzinha, né? Eu voltei a gravar videoaulas para ajudar vocês, então seria interessante dar uma moral aí, se inscrever no meu canal, curtir, mandar no grupo da sala para que os outros alunos também tenham acesso. Bom, para começar, vale a gente ressaltar que eu não vou estar falando especificamente do Brasil. É claro que muitas coisas são relativas ao Brasil, muitas coisas são parecidas com o Brasil, porque o Brasil é um país emergente. E o Brasil sendo um país emergente, então muitas dessas características de subdesenvolvimento nós temos aqui no Brasil. Mas nós temos muitos países pelo mundo, como os países da África subsaariana, muitos países asiáticos, boa parte dos países da América Latina estão dentro dessas características. Então vamos lá. Olha, os fatores que mais atingem, né, os países com subdesenvolvimento é dependência financeira e tecnológica. Esse é talvez os dois primeiros fatores. Os países subdesenvolvidos, eles são muito dependentes de investimentos internacionais, eles não conseguem produzir a sua própria tecnologia, são dependentes da vinda de indústrias dos países centrais, né? Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Esses países têm aí uma grande quantidade de tecnologia, eles têm uma grande quantidade de indústrias que estão espalhadas pelo mundo e essas indústrias têm as suas próprias tecnologias e, como consequência, os países subdesenvolvidos por não produzir dependem dessa tecnologia que vem de fora. Uma outra característica, e talvez a mais visível delas, né, até mais do que a corrupção, que a gente vai falar daqui a pouco, é a dependência da exportação de commodities. Pessoal, commodity é um termo em inglês que significa mercadoria ou mercadoria bruta. Então, quando nós falamos de commodity, a gente está falando de produtos agrícolas, de pecuária, né, de carne bovina, suína, de frango, de recursos minerais extrativistas como petróleo, carvão mineral, o gás natural. Então, assim, se um país é dependente da exportação de commodities, é sim um país subdesenvolvido e com graves problemas de ordem social. E esses problemas, pessoal, gera aí um outro fator igualmente importante, que é a questão da pobreza, é a questão de vários problemas que giram em torno da pobreza, como a falta de acesso a saneamento básico, a água tratada, a um sistema, perdão, a um sistema educacional deficiente. Esse sistema educacional deficiente, e aí até tem uma outra aula, né, o que seria a educação, a importância da educação. Mas para o mundo globalizado, a base da educação é a capacitação de mão de obra. Quando você tem uma mão de obra capacitada, você atrai empresas. E quando você atrai empresas, você gera emprego, emprego de boa qualidade, emprego formal. Isso acaba estimulando a economia. Claro que a educação não é só isso. A educação é um paralelo muito grande, que depois a gente vai conversar bastante sobre isso. Prometo gravar um vídeo só falando sobre o sistema educacional e a importância da educação.
né? Um dos problemas mais graves nos países pobres é a corrupção. Por que a corrupção, pessoal? Porque você tem aí uma elite, geralmente uma oligarquia que está ligada a esse sistema de commodity, que ganha muito dinheiro, e para ganhar muito dinheiro, para ter muita riqueza, ela precisa, em sua grande maioria, explorar a classe trabalhadora, a classe dos mais pobres. Então, quando você tem alguém dentro da classe dos mais pobres que consegue ter uma ascensão social, ele acaba se corrompendo, para uma forma de ganhar mais dinheiro para conseguir ficar mais rico, entendeu? Para poder mudar a sua estrutura social. Então, assim, os trabalhadores, em geral, eles se conformam com a corrupção. E aquela oligarquia, para se manter no poder, acaba financiando a corrupção, né? Financiando classes de políticos, acabam financiando grupos que estão no poder para manter essa riqueza. Isso é muito comum, né, nos países mais subdesenvolvidos, inclusive estimulando meios de comunicação, meios tradicionais como a TV, mas também a internet. Pois é, pessoal, a internet, infelizmente, né, hoje em dia ela é tão ou mais tendenciosa que os meios tradicionais, não é verdade? Gente, a questão da qualidade de vida, que é medida pelo IDH, é muito baixa. Não se mede a pobreza pelo PIB, tá? PIB é a soma das riquezas de um país. Tem países que são extremamente pobres e têm um PIB muito elevado, ou razoavelmente elevado. Ter muito dinheiro não representa riqueza. Vou pegar o exemplo da Índia. A Índia tem aí um PIB relativamente alto, sempre entre os 10 maiores PIBs do mundo, mas você tem aí 70, quase 80% da população vivendo no limite da pobreza extrema. Então, ter muito dinheiro, estimular muito a economia para ganhar muito dinheiro, não representa riqueza. O que você precisa entender é que esse dinheiro, essa riqueza, ela precisa ser convertida em benefícios sociais para estimular a geração de emprego e a distribuição de renda. Isso gera um IDH muito bom. O Índice de Desenvolvimento Humano é um paralelo entre a distribuição de riqueza, a qualidade de vida e o sistema educacional, que além de gerar uma boa qualificação profissional, também gera uma boa qualidade de vida. Você não estuda só para ter uma boa qualificação para arrumar um bom emprego. Quando você está estudando, você gera uma boa qualidade de vida, entendeu? Pessoal, a questão dos benefícios sociais e dos malefícios sociais está ligado à pobreza. Como geralmente os países pobres têm elevada mortalidade infantil. O sistema de saúde normalmente é muito precário e não atende toda a sociedade. E por fim, pessoal, a questão da mobilidade urbana. Geralmente, os países muito pobres têm o sistema rodoviário, que é o mais barato, sua principal base de mobilidade urbana, né? Então, cara, as ruas, as rodovias são em péssimo estado, o sistema de transporte não atinge todo mundo, o sistema público de transporte é ineficiente, não chega a todos da mesma forma na população e, da mesma forma, né, a mobilidade dos meios de produção. Geralmente é de difícil acesso e muito ruim, muito precário, né? Prevalece, né, carros, caminhões, sempre de péssima qualidade, muito antigo, que causa muitos acidentes, que causa muitos problemas de ordem social. Bem, pessoal, é isso aí. Esse foi um vídeo um pouco mais longo do que os últimos que eu tenho gravado, mas a intencionalidade desse vídeo é fazer vocês entenderem um pouco por que esses países são considerados subdesenvolvidos e têm graves problemas no cenário internacional. Países pobres, né, são muito dependentes da exportação de commodities, são muito dependentes de tecnologia e precisa sim de uma infraestrutura, ou de uma mudança de infraestrutura para que esse desenvolvimento chegue até esses países. Pessoal, na próxima aula nós vamos falar dos países ricos e numa próxima aula ainda vamos falar dos países emergentes, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!